o único Senhor. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor por esse primeiro encontro de jovens da microrregião em Itaúna de homens, né? Aleluia. Jovens também, né? Jovens no Espírito. Primeiro congresso dos homens, né? Dos irmãos da microrregião, mas jovem no Espírito. E de fato, né? Isso mesmo, né? Que possamos continuar sendo jovens no Espírito, amém? Né? Lembrando aqui, Josué, né? Aos 80 anos de idade, eles consideravam um jovem, é ou não é? Ele lembrou de quando ele iniciou o serviço. Então, irmãos, também nessa manhã que possamos realmente lembrar, né? Que nós somos chamados pelo Senhor e que o Senhor nessa manhã possa continuar renovando a nossa consagração, amém? Nesse primeiro congresso dos homens e cujo título, né? O encargo, o tema que nós considerando, orando, vamos ler junto? Homens segundo o coração de Deus. Mais uma vez, homens segundo o coração de Deus. Aleluia. Às vezes, irmão, quando nós vemos esse título aí da mensagem, esse tema, nós podemos pensar, né? Puxa, eu estou no lugar errado. A começar por mim. Porque quem sou eu, quem é você, quem somos nós? Mas louvado seja o nome do Senhor. Né? Deus, Ele não desiste de nós. Deus sabe que nós temos recaídas, fracassamos, mas Deus, por meio do seu grande amor, Ele tem chamado homens segundo o seu coração. Porque Deus vê, irmãos, é o interior, é o coração. Muitas vezes nós, como homens, olhamos o exterior. Então que nessa manhã o Senhor possa dar entendimento, compreendimento por meio da Bíblia. Porque toda essa comunhão é óbvio, todos nós aqui, que está aqui nessa manhã, cremos que, né, eu e você precisamos ter a nossa Bíblia, né, a Bíblia realmente escrita em papel, não só por meio de celular, mas nós precisamos ter a nossa Bíblia. Isso denota já um começo na nossa jornada cristã. Se nós queremos ser homens segundo o coração de Deus, nós precisamos ter Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia, para nós entendermos o que Deus quer dizer sobre homens segundo o seu coração. Quando nós vemos esse título aqui, irmãos, homens segundo o coração de Deus, não quer dizer que nós nunca vamos errar. Por natureza nós já erramos mesmo, nós já nascemos caídos, é ou não é? Porque nós nascemos após a queda, o pecado já tinha entrado na humanidade desde o início. Não era a vontade de Deus, a vontade de Deus criou o homem perfeito. Essa era a vontade de Deus. Mas sabemos que por causa da queda, o homem foi corrompido e nós viemos da descendência de Adão. Então, por isso que eu e você precisamos compreender a Bíblia. Ao ler a Bíblia, se você pegar o índice da sua Bíblia, não vou aqui entrar, vai faltar tempo, é óbvio. No máximo que eu vou ter aqui 1 hora, depois passar para o irmão Flávio, continuar. Se você pegar o índice da sua Bíblia, irmão, e ver aí, não vou ler aqui por causa do meu tempo, a nossa Bíblia contém 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo. E se você olhar o índice aí, ontem estava considerando, aqui entrou apenas 2 mulheres aqui, indicando no livro da Bíblia. O restante tudo é homem. No índice, né, mostrando aqui o nome de alguns que Deus usou, né, para continuar aqui o propósito dele desde o início.
Quando nós falamos de Gênesis, é óbvio, não está falando o nome do homem em si. Gênesis é o novo começo, é a recriação. Mas Deus, nós sabemos que Deus começou ali com um casal e fez primeiramente Adão. Então Deus teve um começo. E Deus sempre na sua história, Ele buscou homens segundo o seu coração. Quando lemos esse título, creio que você provavelmente já lembrou. Vai falar de Davi. Não é isso mesmo? Porque a Bíblia cita no livro de Atos, capítulo 13. Vamos ler lá? Atos, capítulo 13. Versículo 22. Senhor Jesus. Atos capítulo 13, versículo 22. O que é que diz? E tendo tirado a este, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então aqui tem um versículo claro para nós, que Deus, Ele sempre procurou, irmão, em toda a história da humanidade. E até hoje, Deus, por meio da sua obra toda inclusiva, por meio do Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo está fazendo a sua obra na terra hoje, e Ele está procurando homens segundo o coração de Deus. Então, se eu e você, se nós queremos ser esses homens que agradam o coração de Deus, então nós precisamos ver na Bíblia, né? Quantos e quantos homens que Deus usou ali para levar a sua obra adiante. E durante os hinos, irmãos compartilhando, nós tendo comunhão durante a semana, né? Com a equipe de música, os irmãos que estavam coordenando. E era justamente esse mesmo encargo. Cada um de nós aqui, irmãos, nós precisamos ir diante do Senhor nessa manhã. Você precisa abrir o coração, abrir os seus ouvidos para que Deus possa falar conosco. Não basta apenas escutar. E aqui tem dentro de nós aqui, 200 e poucos irmãos aqui escrito. Alguns são líderes. E para um líder, falando para você, meu irmão, se você não esvaziar, aí que a palavra é mais difícil de entrar. Porque enquanto eu vou falando, o líder, a maioria das dificuldades é essa. Já sabe 10 versículos depois o que deveria estar falando. Então, aqueles que são líderes precisam aprender também a esvaziar, pedir o seu graça: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir o Senhor. Então, a questão de um coração que agrada a Deus, como estava mostrando aqui, desde o princípio, quando Deus fez a recriação. Deus fez tudo, né? Desde Gênesis capítulo 1. Deus, Ele fez o céu, a terra, e ali nós sabemos o capítulo 1, 2, capítulo 1, os versículos adiante ali, né? Até no final do 6º dia, na criação do homem, no 7º dia o Senhor descansou. Mas antes ali, quando Deus recriou o universo, nós sabemos que Deus preparou tudo antes. Deus não foi diretamente e inverteu a ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem. Ele não fez o homem primeiro. Ele foi recriando tudo. E quando Deus foi recriando, Deus disse: haja luz, e houve luz. Sempre houve um haja, entre aspas, haja luz, e houve luz. Haja firmamento dos céus e da terra, e houve. Sempre houve um haja. Mas só que no capítulo 1, vamos abrir aí então, já que eu indiquei o índice aí da Bíblia. No capítulo 1, eu já falei então sobre um ponto aqui, a questão que haja luz e houve luz, né? Versículo 3, não é isso? Na recriação aí, disse Deus: haja luz e houve luz, não é isso? Versículo 6, e disse Deus:
haja firmamento no meio das águas. Sempre houve um haja no meio. Mas só que no versículo 26 e 27, somente a parte A, o que é que disse? 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não houve um haja aqui. Nós somos especiais para Deus. Por isso que nessa manhã orando, tendo comunhão, falando para a equipe de música, falando para os irmãos que iriam conduzir o louvor. Nessa manhã, irmão, coração em oração com o Senhor, pedindo o Senhor graça, a começar por mim, por você que está aqui, né? Lembre-se, você, a graça, o amor e a misericórdia do Senhor é quem tem nos chamado para servir a Ele. E às vezes nós homens é difícil, mulher, a Bíblia mostra, tem inúmeros versículos, contexto, irmãs que foram chamadas para servir o Senhor no seu ministério terrenal. No Antigo Testamento também tem vários exemplos de irmãs que Deus usou para servir na sua obra. Quando Deus chama, esse contexto aqui também, irmãos, quando está falando, né, homens segundo o coração de Deus, é óbvio, a palavra que hoje a ênfase é para nós, homens, sexo masculino. Mas aqui é óbvio, homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Mas em especial nessa manhã, a ênfase é homens, segundo o coração de Deus. Mulher, então, normalmente Deus já fez por natureza. Como nós cantamos o hino que falou sobre Maria. Ela quebrou, ela derramou. E nós sabemos por natureza. A maioria aqui, graças ao Senhor, é casado. Tem esposa, tem filhas, sexo feminino. E nós sabemos o que a mulher, por natureza. Mulher é emocional. Ela chora, ela se derrete, ela se quebra. Assim como Maria. E nós como homens, como nós cantamos o hino, como os irmãos compartilharam. Homem por natureza, eu, começar por mim e por você, nós somos cheios de razoamento, cheios de razão. Para quebrantar, para nós nos humilhar. Eu e você precisamos orar. Senhor, me quebra o meu vaso de alabastro. Senhor, me leva a sair de mim mesmo. Senhor, me leva a adorar o Senhor. Até mesmo Davi aqui, não é o enfoque para me mostrar, mas estou lembrando agora. Até mesmo Davi, quando ele dançou na presença do Senhor. Teve lá, né, a sua esposa ali, criticou, não é isso? Que loucura, que doidura, faz isso não. Mas Davi dançou na presença de Deus. Nós, irmãos, na vida da igreja, na reunião da igreja, aonde quer que nós estivermos, irmãos, nós precisamos ser esses loucos pelo Senhor. Nos derramar ao Senhor. E como homem falando, nós também temos alguma dificuldade. Quando Deus nos toca, Deus nos quebra. Às vezes até para chorar, nós somos duros na queda. Nós achamos melhor chorar no quarto sozinho, no meio do mato, dentro do carro. Mas em outras palavras, não damos o braço a torcer perto do irmão, buscando ajuda. Por quê? Por natureza, somos duros na queda. Mas graças a Deus, Deus fez você especial. Creia, irmão, nessa manhã que o Senhor te chamou. Ele começou essa boa obra em você. E eu creio na palavra de Deus. Ele vai completar. Até a volta de Cristo Jesus. Ele vai completar. Porque as suas promessas, a sua palavra, jamais falharam. E Deus não é homem para que minta. Ele começou a obra em você. Ele começou em mim. E Ele vai terminar. Se você então quer ser esse homem segundo o coração de Deus, continue abrindo seu coração ao Senhor. Não apenas na hora da reunião, mas no nosso viver diário. Renovando a nossa consagração ao Senhor.
buscando o Senhor a todo tempo, em todo lugar, invocando o seu nome. Então, quando Deus fez o homem, aqui na recriação, a importância por que você é especial. Deus, por ser onipotente, onisciente e onipresente, Deus sabe de todas as coisas. Deus estava desde o início, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Você foi gerado por Deus, você foi escolhido por Deus. Não foi na cruz de Cristo quando Jesus veio e morreu. Eu, você, cada um de nós, fomos chamados, escolhidos antes da fundação do mundo. Deus nos amou de tal maneira, antes da fundação do mundo, desde aqui da recriação, Ele já tinha pensado em você. E isso, irmão, é a graça do Senhor. Graça e misericórdia. Em primeiro lugar, esse item que eu estou querendo mostrar, de sermos chamados homens segundo o coração de Deus, é a misericórdia do Senhor. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha te escolhido. Isso é misericórdia. Não depende de você. Não foi você quem escolheu o Senhor. Eu e você não estávamos nem aí para o Senhor. Estávamos perdidos nesse mundo. Destinado ao lago de fogo. Mas o Senhor, com seu grande amor, Ele veio até a cada um de nós. E Ele nos achou. E Ele nos buscou. Irmãos, glória ao nome seu. Então, nesse quesito, nesse encargo, que eu estou querendo mostrar então, orando, Senhor, esses homens que vão estar na reunião, seja aqui em Itaúna nessa primeira, ou seja nas nossas localidades, Senhor, nos leva a abrir mais os nossos lábios, a nossa boca. Senhor, nos faz louvar mais ao Senhor. Como no início da nossa salvação, quando nós cremos, nós éramos mais loucos pelo Senhor. Mas ao passar o tempo de vida cristã, ao passar o tempo da vida segundo também a idade física, às vezes o nosso corpo já não vai obedecendo, mas ainda assim, irmãos, nós devemos louvar ao Senhor com todo o nosso ser. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, irmãos, a importância de nós como homens, abrir o nosso coração ao Senhor. E quando nós falamos, a Bíblia chama de coração, sabemos que não é apenas esse órgão físico. É a nossa alma, mente, vontade e emoção, mas a nossa parte do nosso espírito humano, que é a nossa consciência. Isso é amar a Deus com todas as nossas forças, todo o nosso coração. Então, quando Deus fez ali, em Gênesis, Adão, depois fez Eva, o primeiro casal, Deus já tinha a intenção desses homens que iriam servir Ele segundo o seu coração. Então, irmão, toda a Bíblia, como eu disse, é importante. Se você quer ser esse homem, você precisa ter a Bíblia, ler a Bíblia, crer na palavra de Deus, que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Você precisa ler e crer. Então, ao ler, você vai ver quantos homens Deus chamou para o seu propósito. Quantos homens Deus chamou em toda a Bíblia, que Ele está procurando até hoje. Esses homens que realmente sejam segundo o seu coração. Em outras palavras, ser homem segundo o seu coração é fazer a vontade de Deus. Nada mais, nada menos. Ser um homem segundo o coração de Deus não é ser aquele irmão que não erra. Se você lê a Bíblia, compreende a Bíblia, todos os homens que Deus chamou, eles caíram. Porque o único que se fez perfeito, o único homem que se fez perfeito foi Jesus. Todos os outros caíram por natureza. Adão caiu.
Depois nós temos ali a experiência de outros servos de Deus que tiveram experiência e caíram. Abraão, por exemplo, adiantando rápido. Abraão foi chamado. Abraão foi chamado, olha quanta misericórdia do Senhor. De onde o Senhor te tirou? Abraão, Deus tirou ele de Ur de Caldeus. Deus chamou ele no meio de uma família idólatra. Quanta misericórdia de Deus. Por isso, irmãos, que esse encargo nessa manhã, nós precisamos ganhar esse impacto da palavra. A graça, a misericórdia e esse grande chamamento que Deus tem feito para nós. Nessa era de hoje, nesse século 21, para continuar servindo ao Senhor. Sabemos que nesse congresso, nós colocamos a idade mínima a partir de 16 anos. Então eu preciso mostrar essa entrada, né, da palavra ampliando, encorajando, independente da idade. E depois, no final, eu gostaria só de estar finalizando, né, para aqueles que são líderes e aqueles que serão líderes, que Deus ainda pode te chamar. Então, a importância, em primeiro lugar, eu fui chamado para servir ao Senhor. Ser esse homem que agrada a Deus. Sabendo que eu vou falhar, eu caio, eu não quero cair, mas Deus é aquele que nos ergue, é aquele que nos levanta. Então, como eu disse, assim como Abraão. Abraão foi um deles, chamado, o pai da fé. E quando nós lembramos da experiência de Abraão, desde Ur de Caldeus, Deus chamou, Deus tirou. Está vendo? Não foi Abraão que quis servir ele. Não foi eu e nem você, irmão, que queremos servir ao Senhor. É o grande amor do Senhor. É Ele quem nos chama. É Ele quem nos tira. Então Deus sabe de todas as coisas. Então por isso que quando eu falei que não foi na cruz, na morte do Senhor que nós fomos escolhidos, foi antes da fundação do mundo. Então a importância de você lembrar, baseado no livro de Efésios, todos esses homens que passaram no Antigo Testamento, como eu já citei aqui um pouquinho Abraão, ele foi chamado, ele errou, mas Deus sempre chamou Abraão. Deus um dia chamou ele, e Deus chamou ele pela segunda vez. E assim é cada um de nós, irmãos. Deus tem te chamado, Deus te chamou um dia. Quantos anos você já serve ao Senhor? E talvez você tenha desanimado na fé. Talvez você não está correndo a carreira, a corrida de tal maneira. Às vezes você está com um lombo, não está cingido, o cinto não está amarrado. Você está caindo, a calça está caindo. Você corre sem cinto, a calça cai, a calça é larga. Por isso que Paulo fala, nós temos que cingir mais os lombos. Correr de tal maneira. Deus tem chamado a cada um de nós para continuar sendo esses homens que agrada a Ele. Então, aqui no livro de Efésios, na escolha de Deus, vamos ler lá no capítulo 1, sobre a presciência do Senhor, por nós termos sido chamados, escolhidos, para ser esses homens segundo o coração de Deus. Ele já tinha nos escolhido na sua presciência antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1. Senhor Jesus, versículo 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então aqui no versículo 4 diz que assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então lembre-se, você foi escolhido não é na cruz. Ali o Senhor levou os nossos pecados. Ele deu a vida por nós, sim, saiu sangue e água. Mas
na eleição de Deus, na escolha de Deus, você, eu, nós fomos escolhidos antes. Que amor é este? Que amor é este, irmão? Outro versículo, vamos abrir no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Está vendo a eleição de Deus, a escolha de Deus para cada um de nós? Por isso, irmão, que nessa manhã o Senhor tem que tocar em nós. Nós precisamos ser impactados com esse grande chamamento. Irmãos, não é pouca coisa. É um grande chamamento. Isso é misericórdia de Deus. O que eu tenho de diferente com o meu irmão, segundo a carne, mais velho que eu, 1 ano, 5 meses, que ainda não foi chamado pelo Senhor? Será que eu sou melhor do que ele? Será que quando Deus vê eu, o meu irmão, segundo a carne, será que Deus me escolheu porque Deus acha que eu sou melhor do que ele? O que Deus viu diferente em mim? Isso, irmão, é a misericórdia de Deus. Eu não sou diferente do meu irmão segundo a carne. Mas a partir da hora que Deus entrou dentro de mim, eu sou diferente. Você é diferente agora. Porque Deus está dentro de você. Esse é o plano de Deus desde o início. Antes da fundação do mundo. Deus tinha uma meta quando Ele recriou. E Gênesis a Apocalipse. Deus, Ele sabe todas as coisas. Qual é a meta de Deus? Qual é o alvo de Deus? A meta de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é que eu e você, Deus ao nos fazer, Deus ao entrar dentro de nós, um dia nós crermos, a meta de Deus, a nossa meta e comissão é reinar com Cristo no mundo que há de vir. Esse é o nosso Deus. Quando Ele fez o homem no jardim do Éden, Deus já estava pensando o final, na sua conclusão. Por isso que Ele começou a obra em você. Não desista, irmão. Não desista. É você mesmo. A misericórdia do Senhor te alcançou. Romanos capítulo 9, o que diz? Versículo, vai falar da misericórdia do Senhor, que não depende de quem quer, nem de quem corre. Amém? Aleluia. Aqui no capítulo 9, 16. Romanos 9, 16. O que diz? Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. A misericórdia. O chamamento. A escolha. Não depende de quem quer. Você, irmão, não é diferente de ninguém. É a misericórdia de Deus. Não adianta nós questionarmos. Por isso, irmãos, precisamos ler Bíblia. Entender o coração de Deus. Para ser um com Deus, nós precisamos ler a Bíblia. Orar. Clamar pelo Senhor. Falar para o Senhor, Senhor, abre o véu para mim. Senhor, retira. Senhor, eu quero ver. Eu quero te compreender. Senhor, eu quero te amar. Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Senhor, eu quero ser esse homem segundo o seu coração. Senhor, mas por mim mesmo eu não consigo. Senhor, eu me abro a Ti. Por que Deus falou que Davi era um homem segundo o coração? Qual era o segredo de Davi? Ele era melhor do que nós? Não. Davi era caído igual nós. Por isso que na Bíblia, irmão, nós homens precisamos entender, pedir ao Senhor. Na nossa vida, entre nós já aprendemos um pouco, precisamos aprender mais. Precisamos ensinar os nossos filhos.
que na vida há vitória, mas há derrota. A vida nem sempre é vitória. Sabe para quê? Para nós não nos orgulharmos. Quando as derrotas vêm, Deus quer te quebrar mesmo. Quando você é exposto por alguma situação, você tem que ver que é o amor de Deus ainda. Senhor, Tu me amas. Embora eu não estou entendendo por que o Senhor fez eu ser exposto nessa situação. O segredo de Davi, o segredo nessa manhã que eu quero mostrar para vocês, irmãos. Se você quer ser esse homem segundo o coração de Deus, o segredo de Davi é que ele arrependia. Deus não consegue. Você quer tocar no coração de Deus, é quando você se humilha, quando você se prostra, quando você se rende, quando você abre a sua boca e fala para o Senhor: Senhor Jesus, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não sou um bom marido, Senhor, eu não tenho sido um bom pai, Senhor, eu não tenho sido um bom irmão, modelo para o rebanho. Confessa. Esse era o segredo de Davi. Teve muitas vitórias, mas também teve muitas derrotas. Mas só que no final da conclusão, nós sabemos que ele queria edificar o templo. Deus não permitiu porque ele era um homem de guerra. Derramou muito sangue. Mas Deus ainda falou para ele: eu vou deixar você preparar os materiais. Seu filho Salomão vai edificar o templo. Está vendo, irmão? Nós vamos aprender com Davi. Deus falou para ele: você não vai edificar o templo. Ó Senhor Jesus. Deixa eu continuar o chamamento. Depois é só essa advertência que eu estou falando aqui que eu quero falar para a liderança. Mas então, Davi, ele teve vitórias. Abraão teve vitórias, teve derrota. Eli teve vitórias, teve derrota. Irmão, basta nós lermos a Bíblia. Um homem segundo o coração de Deus. Deus não desiste. No Novo Testamento é cheio de exemplos de homens que foram chamados. A começar pelos 12 discípulos, depois se tornou apóstolo. Quantos erros? Qual que mais errou ali entre os 12? Qual foi? Pedro. Mas foi ousado demais, foi ou não foi? Porque ele arrependeu. Esse é o segredo, irmão, de um homem segundo o coração de Deus. Não é quem aqui é o melhor, que é formado em PhD, que é poliglota, que fala 4, 5, 10 idiomas. Não é isso que Deus está procurando somente. Você pode ter toda essa formação acadêmica, ela é bem-vinda. Mas o que Deus quer ver é o nosso coração. Aprender com os apóstolos, aprender com os irmãos que estão à nossa frente. Temos vitória, temos derrota, mas ao vermos, nós queremos orar uns pelos outros. Então, nessa questão do chamamento, assim como antes da fundação do mundo, o Senhor veio chamar. Então, irmãos, nesse item que se fala da misericórdia, não depende de quem quer, nem de quem corre, é de Deus usar a sua misericórdia. Isso depende de Deus. Mas a graça, você tem que buscar. Misericórdia vem gratuitamente, vem de Deus. Não depende de quem quer, nem de quem corre. Mas é de Deus usar a sua misericórdia. Então misericórdia é Deus quem dá, Ele dá para quem Ele quer. Agora, a graça, você tem que buscar. Se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, se você quer ser um homem útil ao Senhor, a graça você tem que buscar. Hebreus 4,16. Senhor Jesus, Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo
16. Ó Senhor Jesus, que tal ler esse versículo de pé? Tá vendo? A graça tem que buscar, tá vendo? Misericórdia você fica aí na vida, pode ficar à vontade. Mas a graça tem que buscar, tem que ter um esforço. Então, quem puder ficar de pé, vamos ler junto. Acheguemo-nos, portanto, juntamente. Misericórdia. Ocasião oportuna. Amém. Pode sentar, por favor. Está vendo só? Misericórdia é gratuitamente. A graça tem que buscar. Acheguemo-nos. Você está aqui nessa manhã. É muita graça do Senhor. Mas você teve que buscar. Teve ou não teve? Nós aqui de Itaúna tivemos que andar poucos metros ou quilômetros. Os irmãos que estão nos visitando da microrregião tiveram que ganhar mais graça. Tiveram que buscar mais. Alguns no raio de 150 quilômetros, arredondando aqui, né, a nossa região, a distância maior, né? Tiveram que buscar mais graça para estar aqui de manhã. Tiveram que acordar às 6 da manhã, 5 da manhã, para sair mais cedo, para chegar aqui no tempo adequado. Isso, irmão, graça temos que buscar. Por isso que aqui nos mostra que nós devemos chegar confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Está vendo? Acharmos graça. Então a graça, ela tem que ser achada. Sabemos, irmãos, que a graça, nada mais, nada menos que é Deus em Cristo para o nosso desfrute. Isto é graça. Você quer buscar Cristo, mas você não ora. Você sequer pega na Bíblia durante a semana. Você sequer é assinante alimentário, mas não lê. Fica lá a semana inteira, parece intacto, novinho. E chega na reunião, você não buscou graça durante a semana. E a graça, ela é de graça. Vinde, comprai sem dinheiro. Mas depende de nós. Deus está esperando. Deus está esperando esses homens que, segundo o coração, vai até Ele. E se nós buscarmos, Ele vai derramar para nós. Assim como Ele sempre tem derramado. Por isso, irmão, nessa parte aqui que eu estou querendo mostrar, impactar, encorajar a cada um de nós, esses homens, segundo o coração de Deus, que nós precisamos continuar buscando o Senhor, achando graça diante dEle. E dependendo da sua infinita misericórdia. Evangelho de João, capítulo 1. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 1. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 43 em diante. Não, podemos ler o 47 a 51. Evangelho de João, capítulo 1, 47 a 51. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo, descendo sobre o Filho do Homem. Aqui, irmãos,
Em resumo, a suma é a graça do Senhor. É a misericórdia. Antes mesmo de você querer pensar em Deus, Deus já te conhecia antes da fundação do mundo. Deus já tinha te separado, preparado o dia da sua salvação. Então, irmãos, esse grande chamamento que Deus tem feito para cada um de nós, para que nós realmente possamos continuar amando Ele, buscando Ele e servindo a Ele. E crendo, irmão, nesse chamamento, esse grande chamamento. Não é pequeno não, hein? Vamos falar junto? Grande chamamento. Para tirar você, meu irmão, de onde estava e eu, tinha que ser um grande chamamento. E por isso então que eu e você precisamos crer nas promessas de Deus. Vamos ler também Romanos 11, 29. Romanos capítulo 11, versículo 29. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aleluia. Romanos 11, 29. Podemos ler, por favor? Porque os dons... Aleluia. Novamente. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aqui quer dizer, a palavra vocação quer dizer, no original grego, é chamamento. Então, se lendo na versão adequada aqui, fala, porque os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Em outras palavras, irrevogáveis, Deus não erra. É você mesmo, meu irmão, que está aqui. Deus não errou na escolha. Fala para o seu vizinho aí, é você mesmo. Amém. Aleluia. Aleluia. É você mesmo. É eu mesmo. Chamamento de Deus é irrevogável. É nós mesmo. Fala para o seu vizinho aí, Deus não errou em te escolher. Fala para o seu vizinho, Deus não errou em te escolher. Aleluia. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Então, irmãos, com respeito a essa primeira parte que eu gostaria de estar falando um pouco, né? É óbvio, o tempo é limitado, já são 10h37. Então, essa primeira parte que eu gostaria de estar falando, alcançando, né? Todos acima de 16 anos, né? Tem aqui jovens e adolescentes de 16 anos. Cada um aqui tem uma história, cada um de nós foi chamado numa época, né? Isso é sempre importante, não vai dar prazo que ficar dando testemunho. Cada um Deus chamou no tempo certo, na época certa, Deus não erra, amém? Se você foi chamado e tem um mês, um ano, não tem problema. É o tempo determinado por Deus. É o plano de Deus para nós. Então, se Deus te chamou agora, né, como esse trabalhador da 1/10 hora, procura continuar servindo e falando para Deus, Senhor, me leva a ser esse homem segundo o seu coração. E se você já tem 20, 30, 40, 50 anos de vida cristã ou mais, né, continua falando para o Senhor também. Senhor, me leva a renovar minha consagração a Ti. Senhor, me leva a amar mais o Senhor. Senhor, buscar mais o Senhor em oração. Senhor, me leva a confessar mais. Senhor, eu tenho errado tanto. E basta nós ler e entender a Bíblia, irmão. Também não está aqui no meu sinopse, está me vendo aqui o sentimento.
aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, não é isso? João 8, né? Versículo 12 ali em diante, fala que ela foi pegada em flagrante adultério. E ali todo mundo estava ali com pedra na mão, porque segundo diz a lei, né, poderia ser morta, não é isso? Apedrejada. E eles estavam pegando ali para cumprir a palavra, que era a lei, né, de Moisés na época. Mas só que graças a Deus que Jesus estava lá presente. Graças a Deus! Talvez poderia ter sido eu e você ali. Quantas vezes nós somos pegos, irmão, em outras situações? Aí o Senhor falou, esse aí não. Esse aí eu escolhi ele. Ele errou mesmo, ele erra. E vai errar. Mas ele é um homem que me ama, é segundo o meu coração. É quando ele arrepende, quando ele dobra o joelho, quando ele abre a boca dele para confessar, eu perdoo. Aí nós sabemos que os nossos pecados são lançados no mar de esquecimento, baseado em Isaías 59. E também no Novo Testamento fala que o sangue de Jesus nos lava e purifica de todos os nossos pecados. João também fala que nós temos um advogado junto ao Pai. Basta nós confessarmos a Ele. Hoje Ele é advogado. Hoje é hora de nós confessarmos para sermos esses homens segundo o coração de Deus. Mas um dia, no tribunal de Cristo, em 2 Coríntios 5,10, Ele não é mais advogado. Ele é juiz e é o reto juiz. Então, se eu fosse você, começava a confessar hoje os seus pecados. As coisas que estão ocultas dentro de mim, dentro de você. Não deixe, irmão, para aquele dia. Talvez você possa falar, o meu Senhor está demorando, vai demorar. Esse negócio de falar que Jesus está voltando, eu escuto isso há anos. Tudo bem, o Senhor tem ceifado alguns. Você não sabe o seu dia de hoje. Nossos dias estão contados no livro da vida, o dia, a hora. Então, irmão, vamos ter esse coração de arrependimento. Nós, homens, principalmente, dobrar diante do Senhor, confessar diante do Senhor. Então, aquela mulher foi pega em flagrante adultério. O Senhor Jesus diz o quê? Eles perguntaram a ele, mestre, Senhor, a lei diz que era para apedrejar. O que o Senhor fala aí, resumindo? O Senhor disse, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. E a Bíblia fala que começou a sair um por um, mas tinha um segredo lá. Primeiro começou a sair foi os mais novos? Não? Quem? Os mais velhos. Por quê? Porque nós, irmãos, que somos mais velhos, pecamos mais que os mais jovens. Por causa da vida humana. Vimos muitas coisas, ouvimos muitas coisas. Então tem que começar por nós, os mais velhos aqui, para dar exemplo para a nova geração que está chegando. Dar exemplo para eles, o futuro, se nós não trazer o Senhor de volta na nossa era, na nossa época, esse é o nosso desejo, esse é o nosso coração. O mundo que há de vir, apressar a volta do Senhor, nós estamos deixando modelos jovens que estão aqui, acima de 16 anos, que vai levar o legado, nós vamos passar o bastão para eles, e eles vão amar a vinda do Senhor, e vai apressar a volta do Senhor. Por isso que nós devemos, como líder agora, falando um pouquinho, fechando a mensagem, né? Como líderes aqui agora, então, os que são líderes, os que desejam ser líderes, não é pecado desejar ser líder. Ao contrário, um homem que ama a Deus, que deseja o coração de Deus, fazer a sua vontade, amar a sua casa, edificar a sua casa, ele sonha como José nas coisas de Deus. Eu falo para você, irmão, seja jovem, acima de 16 anos, seja você, independente da idade. Você sonha com as coisas de Deus? Às vezes, irmão, precisamos arrepender. Sonhamos muito com o nosso timinho para ser campeão brasileiro, para ser campeão da Libertadores, do mundo. Sonhamos com muitas coisas que vai queimar tudo. Mas às vezes precisamos arrepender. Que dia que você sonhou com as coisas de Deus? Senhor Jesus, eu sonho que a igreja onde eu estou reunindo vai ter 100 irmãos, vai ter 1000 irmãos. Senhor, eu sonho um dia que aquele casal, Senhor, que infelizmente está com dificuldade, está pensando em separar, ou separou, mas a sua palavra é poderosa. Se houver oportunidade, se houver arrependimento, Senhor, eu creio, eu sonho que o Senhor vai trazer eles de volta. Senhor, eu sonho com aquele jovem, que hoje ele é peralta,
ele é difícil, mas, Senhor, obrigado que ele está na vida da igreja. Senhor, a igreja não é quem eu quero, é as pessoas que o Senhor coloca. Para isso, Senhor, o Senhor colocou aquele jovem difícil, mas o Senhor me leva a amar ele, o Senhor me leva a cuidar dele, o Senhor me leva a apacentar ele, o Senhor me leva a visitar ele na casa dele. Você tem sonhado com as coisas de Deus? Sonhar é positivo e Deus se agrada. Quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Agora há uma diferença para nós agora, líderes. Ou você que pensa ser líder. Almejar, ambicionar. Ambição. Você não é chamado no momento, Deus te escolheu. Mas eu não sei, eu não sou Deus. Por isso que nós da liderança da igreja precisamos continuar orando. Orando, Senhor, levanta irmãos que amam Cristo e a igreja. Senhor, os irmãos que já estão, nos leva a crescer em vida. Senhor, nos leva a amar mais o Senhor. Senhor, nos leva a buscar mais o Senhor, nos consagrar mais ao Senhor. Senhor, me leva a preocupar com as coisas da casa do Pai. Senhor, me leva a preocupar com as reuniões da igreja, com o GFCM, com a pregação do Evangelho, com o Ministério Bíblico das Mulheres, Senhor, com o serviço de crianças, serviço de jovens, serviço de adolescentes, Senhor Jesus. Nós temos preocupado? Ou nós preocupamos só com nossas coisas? Quanto eu tenho dinheiro no banco? O que eu ganhei nesse mundo? Lembre-se, irmão, nu viemos, nu voltaremos. É proibido ter riquezas? Não, não é. E até mesmo a riqueza que você tem, Deus te deu para você administrar, não é seu. Você é apenas o banqueiro. Tudo que você for fazer, você tem que prestar conta. Por um lado, sim. Ano que vem, a Receita Federal, sim. Mas em primeiro lugar, você tem que arrepender, prestar conta a Deus. Senhor, está aqui o dinheiro que o Senhor me deu. Tudo vem de ti. Não é a minha capacidade, não é a minha inteligência, não é o meu esforço humano. Senhor, tudo vem de ti. E a ti eu te entrego. O Senhor me ensina a ser um bom administrador. Então nós que somos líderes, como eu falei, Deus chamou. E lembre-se, irmãos, nós estamos sendo aperfeiçoados. Todos nós que estamos à frente das igrejas aqui, e até mesmo você que tem um desejo, não é ambição, você almeja, é positivo. E você pode orar e falar para o Senhor. Senhor, eu coloco no seu altar. Eu queria servir a Ti como os irmãos servem. Eu queria ser imitadores deles, como Paulo disse, sede meus imitadores. Não é pecado você falar, eu quero ser imitador do Toninho. Não é pecado, não. É só você pegar as virtudes, a coisa positiva. As negativas, não precisa expor. As negativas, ora. Os meus pontos negativos, não precisa expor. É só você falar para o Senhor, Senhor, mas nesse ponto que ele erra aqui, ali e lá, eu não quero. Não tem problema. Porque se você seguir o homem, você vai cair mesmo. O único que se fez perfeito foi Jesus. Paulo foi chamado. Um grande homem de Deus. Escreveu a maioria das cartas. 13 cartas. A 14ª nós cremos e falamos que é Hebreus, foi ele. Então vamos incluir 14. Mas registradas são 13. Cremos que ele escreveu o livro de Hebreus, 14. Mas Paulo errou ou não? Errou, e muito. Paulo discutiu com o seu irmão ou não? Discutiu. Primeiro, resumindo, João Marcos. Falou para Barnabé, esse não, jovem não está com nada. Mas depois ele aprendeu. Nós da liderança precisamos aprender. Depois teve problema entre ele e Barnabé. Aí depois nós sabemos, teve vitória, teve derrota. Pedro, mesma coisa. Aprendeu com os erros, mas ele amava o Senhor. A ponto de Deus usar a sua misericórdia. Quando o Senhor morreu e ressuscitou, Pedro desiludido, desanimado, porque ele havia negado o Senhor. O mestre paga imposto? Paga.
Então Pedro errou-se nas suas muita experiência, principalmente por meio de uma criada. Pedro não negou Jesus diante de Pôncio Pilatos. Ele foi homem, ele foi firme na visão. Mas Pedro vacilou na visão. Ele negou o Senhor por meio de uma criada. Esse aí fala igual ele. Quer dizer, é da turma de Jesus. O que Pedro disse? Eu não. Ele negou o Senhor. Depois nós sabemos que Pedro, arrependido cabalmente, na sua ressurreição, o Senhor Jesus disse para as mulheres, né? E uma delas, principalmente, Maria, vai e dizes aos meus irmãos e a Pedro. Você hoje é um Pedro aqui nessa manhã. Deus está buscando esses Pedros, homens segundo o seu coração. Assim como Davi. Atos 13, 22, então, para me encerrar aqui essa comunhão. Atos 13, 22, nós já lemos. Senhor Jesus. Então, uma palavra aqui que eu estou falando, né, para os líderes, resumidamente, é óbvio, né, irmãos? Não vou ter tempo aqui. O nosso encargo aqui, Itaúna, em nome de Jesus, ano que vem nós vamos fazer aqui um aperfeiçoamento para a liderança, amém? É óbvio, né? É óbvio. Talvez vamos convidar, talvez não vamos conseguir alcançar a microrregião, nós sabemos as dificuldades, mas depois também podemos ter na microrregião aí, por micro, separadamente, mais próximo das igrejas, mas aperfeiçoar novos líderes. Então, o versículo que eu tinha falado, e qual era mesmo? Atos 13, 22. Vamos ler juntos aí? Vamos ler juntos. Amém? Amém. Então aqui fala que achou Davi homem segundo o seu coração. Eu falei no início, usando o tema, homem segundo o coração de Deus. Então, irmão, assuma resumidamente, é essa. Se você ler a história de Davi, 1 Samuel 16, 17, lê lá. É importante você ler para você entender esse contexto. Davi era filho de Jessé. Eram total 8 irmãos. Ele era o 8º. Ele era o desmenosprezado. Portanto, quando Samuel foi ungir, chamar, Deus falou que já tinha escolhido outro rei, sem ser Saul, que foi o primeiro. O pai dele, Jessé, até mesmo discriminou. Não, os bons, como se diz, o homem vê o exterior. Os bons, os bonitão, é esses 7 aí. Não é. Chegou no último, não é. Por acaso você tem outro? Tem um lá no campo, lá, ó, cuidando de ovelha. Um jovem lá. Tem um jovem lá cuidando de ovelha. Chama ele. Então, para você ser um líder, preste bem atenção. Começa a servir desde já. Não espere ser chamado. Quando eu for chamado para ser líder, eu vou falar a palavra, eu vou entrar na palavra, eu vou aprender a ajudar os irmãos. Não. Você é o que é. Deus já está preparando você, ó, há anos. Cabe os irmãos da liderança que está à frente, está orando e vendo, o Senhor, quem é? Deus está procurando. Deus é Espírito. Deus está procurando. Ele importa que esses homens, segundo o seu coração, o adorem em espírito e em verdade. Na reunião, você tem exercitado espírito. Você tem marcado presença no GFCM. Você tem lido a Bíblia. Você tem pregado o Evangelho. Você tem preocupado com as coisas do Pai. Davi estava cuidando de ovelha. E no Novo Testamento, João 10, esse animal que é chamado ovelha, espiritualmente, ovelhas da casa de Israel, quem é? Quem é? É nós mesmos, irmãos.
Nós somos considerados como ovelhas. Ovelhas são animais com casco fendido. Davi cuidava. Por isso que depois, quando Deus chamou, foi ungido, mesmo que Davi esperou, ele não tomou por usurpação o lugar de Saul. Ele teve a oportunidade de matar. Saul tentou matar Davi, mas Davi tinha um coração de cuidar. Davi reconhecia a autoridade, sabia quem era, quem estava à frente. E você nessa manhã, você que quer ser um líder, você que tem um desejo, aprende a reconhecer quem está à frente. Aprenda. Se você quer ser usado por Deus, aprenda como líder. Aprenda baseado no livro de Romanos capítulo 13. Toda autoridade é constituída por Deus. O seu patrão é um teste para você na empresa. O prefeito da sua cidade, e por aí vai, não tenho tempo. É teste. Deus colocou. Cabe a nós a orar. Se um líder erra, Deus trata e disciplina cabalmente. Moisés foi um homem segundo o coração de Deus. Moisés errou ou não? Mas Moisés teve muita vitória, não teve? Mas ele errou. E errou drasticamente. Aos nossos olhos, talvez se eu tivesse lá, eu ia ser um com Moisés, é isso mesmo. Fala não, bate mesmo, já bateu uma vez e saiu, bate de novo. Mas ele desobedeceu o falar de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus, irmão, nós devemos ser esses que obedecem a palavra de Deus. Senhor, me livre de ser apenas ouvinte. Como diz Tiago, nós precisamos ser aqueles que praticam a palavra. Não somente ouvinte, não apenas receber como doutrina. Um homem segundo o coração de Deus, ele ouve a palavra, ele pratica a palavra, ele erra, ele cai, mas ele arrepende, ele sabe por meio da Bíblia, ele lê, ele entende que é a bondade, é a misericórdia de Deus que conduz ao arrependimento. Você entende? A sua consciência está funcionando. A sua consciência não está cauterizada. Você como líder precisa aprender. Uma igreja forte são líderes que não é forte segundo a carne, não é forte no homem natural, mas é forte no espírito, que depende do Senhor, que dobra o joelho, seja no meio da congregação, seja no meio da assembleia, seja no meio dos irmãos, seja na sua casa. A Bíblia nos diz, Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, em secreto. O Pai, o teu Pai que te vê, Deus vê. Não é apenas para os irmãos me verem dobrado com o joelho. Deus sabe o quanto eu tenho dobrado o joelho. Mas Deus também sabe de você. Você quer servir a Deus, você quer amar a Deus, mas o coração está longe. Por isso, para nós sermos homens de Deus, nós, irmãos, também como líderes, precisamos aprender vitórias e derrotas. O Salmo capítulo 18, não vou ler que o meu tempo está encerrando. O Salmo capítulo 51, leia lá, irmão. Assim como eu falei, 1 Samuel 16, 17, lê lá a história de Davi. Depois vocês lê toda a história de Davi, irmão. Ele venceu Golias. Era um filisteu, ele matou um urso e um leão, e tudo aí vai, irmão, mas cometeu o pecado. Foi cúmplice do assassinato de Urias. Teve relação sexual ilícita, adultério, era contra a palavra de Deus. O homem segundo o coração de Deus não pode. Mas nós não somos perfeitos. Mas Davi errou, confessou. Quando eu caio, eu não sou um gigante espiritual. Eu também sou igual a você, tem carne. O pecado habita em nós. Mas nós temos o sangue, aplicamos, confessamos e pedimos, Senhor, renova a nossa consagração. Senhor, nós queremos amar mais a Ti. E por último aqui então, aqui nesse capítulo 13, versículo 22, que eu gostaria de vertir aqui. E tendo, vamos ler junto? E tendo tirado
a este. Só até aí. De novo. E tendo tirado a este. De novo. E tendo tirado a. Quem é que coloca líder na igreja? Quero que vocês respondam bem alto. Quem é que coloca a liderança na igreja? Quem é que tira a liderança da igreja? Deus coloca, mas Deus tira. E tendo tirado. Quem é que foi sair daqui? Saul. Porque Deus passou o reinado para Davi. Por isso nós, a liderança, uma advertência. Ser homem segundo o coração de Deus. Ser líder, irmão, não é sinônimo de ser vitalício. Eu comecei aqui em Itaúna e eu vou ficar até o final. Não depende de quem quer, nem de quem corre. É de Deus usar a sua misericórdia. E mesmo se um dia eu sair da liderança, eu nunca ambicionei, graças a Deus. Enganou seu coração. Mas eu oro, Senhor, me livra de ser tropeço para os irmãos. Se eu vinha trazer problemas, Senhor, me tira da liderança. Eu tenho ousadia de orar todos os dias. Senhor, me tira da liderança, não do povo de Deus, não da congregação. Porque líder, se nós não cuidarmos, irmãos, muitos líderes naufragaram. A quem muito foi dado, a muito será cobrado. Mas louvado seja o nome do Senhor. Eu creio pelo meu chamamento. Então, a palavra final aqui, essa advertência para os líderes. E lembre-se de Lucas 6. Não vou ler que meu tempo acabou. Lucas 6. Quando o Senhor foi chamar os 12. Correto? O grande chamamento. Nessa manhã, Deus está fazendo um grande chamamento. Vamos falar junto? Nesta manhã, Deus está fazendo um grande chamamento. Homens segundo o coração de Deus. Deus está te chamando. Talvez você nunca vai ser líder, irmão. Não preocupa. Mas fala para o Senhor, Senhor, se eu vou ser ou não, eu quero ser um homem segundo o seu coração. Senhor, eu quero fazer toda a sua vontade. Por isso, Senhor, eu confesso que eu tenho pouca força, mas o Senhor tem me dado o nome, a palavra, o Espírito e a vida. Jesus é o Senhor. Vamos aproveitar, não vai dar prazo compartilhar, né? O Flávio, na comunhão com ele também, ele vai gastar até 1 hora, né, Flávio? Se necessário. Depois nós vamos ter aqui a palestra, né? Ele vai estar nos ajudando também. Nós precisamos cuidar do nosso espírito primeiro, orando, né? Alimentando, mas também depois ele vai mostrar para nós a mescla. Não quero entrar, né, um pouquinho na palestra dele, mas ele vai mostrar para nós espiritualmente também alguns itens. Então vamos orar 2 a 2. Se caso alguém precisar ir no banheiro, algum irmão tiver alguma dificuldade, vai rapidinho, tem banheiro aqui no corredor, tem lá embaixo. Mas não vamos tumultuar a reunião. 11 horas, vamos supor que o Flávio começa às 11h05, ele vai até 12h05, 12h10, depois nós vamos estar terminando, amém? Para almoçarmos. Vamos orar 2 a 2 então, em cima desse encargo da palavra, tudo que nós ouvimos, desse chamamento, tudo que você ouviu, fala para o Senhor.